No vídeo de hoje eu vou contar do meu passeio em Roterdã. Na verdade eu tô aqui me preparando, que amanhã eu vou para Roterdã, vou passar o final de semana lá e vou fazer umas filmagens dos lugares que eu pretendo ir lá, especialmente um passeio de barco que a gente agendou para fazer no porto de Roterdã, que eu tô muito empolgada para fazer, que acho que vai ser muito legal. Mas vamos ver o que vai ser esse meu final de semana. Roterdã é uma cidade mais moderna e mais diferente assim em relação a Amsterdã, né? Amsterdã é aquela cara bem holandesa, bem tradicional, principalmente a parte bem turística. E Roterdã já é uma cidade que é bem menos turística e é uma cidade que gira em torno do porto, né? E como tal, também é uma cidade muito mais industrial, porque onde tem porto tem indústria. E Roterdã acaba sendo uma cidade mais moderna porque foi bastante castigada na Segunda Guerra. Então, como ela foi bastante destruída, ela teve que ser reconstruída. Então, a construção da cidade, ou a reconstrução da cidade, aconteceu mais recentemente, diferente de Amsterdã. Então, ela acabou se tornando uma cidade um pouco mais moderna, né? Tem uma área um pouco mais tradicional, mas em geral ela tem um visual um pouco mais moderno. Eu particularmente gosto mais de Roterdã do que de Amsterdã, que eu acho Amsterdã turístico demais, bagunçado demais, cheio demais. Eu acho Roterdã um pouco mais light nesse sentido, uma cidade um pouco mais cosmopolita, assim, né? Enfim, gosto muito mais de Roterdã do que Amsterdã, ponto final. Um dos lugares que eu fui visitar foram as Casas Cubo. É um conjunto arquitetônico no centro de Roterdã, composto por 38 casas no formato de cubo. A ideia do arquiteto holandês Piet Blum era construir casas que representassem um bosque, então cada casa é meio como se fosse uma árvore. Infelizmente não cheguei a tempo de entrar, que uma das casas é como se fosse um museu que você paga uma entrada e pode visitar e ver como é dentro, mas eu dei uma volta na praça que fica no meio delas. Algumas dessas casas são lojas, mas a maioria das casas são realmente residências, onde as pessoas moram mesmo. Inclusive, tem uma delas que está à venda. Eu vou deixar o link do anúncio da venda dessa casa aqui na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade. E lá, além de fotos da casa por dentro, tem um vídeo muito legal onde dá para ver ainda mais detalhes. Eu tô toda descabelada desse jeito porque eu tô na Euromast, que é uma torre em Roterdã. Tem 112 metros de altura e a gente ainda vai pegar uma outra negócio que sobe até 185 metros e fica e dá uma volta 360 graus em Roterdã. A vista é lindíssima, mas venta que é uma beleza. Venta muito aqui, venta muito, não tem jeito. Vim achar que um cantinho que tava ventando menos, que tem uns cantos que tem que... Eu, pelo menos, com toda essa falta de massa corporal que eu tenho que me segurar para não voar. Dá para ver que Roterdã tem uma infraestrutura mais moderna do que Amsterdã, né? Porque Roterdã foi destruída, foi bombardeada durante a guerra, porque já era o maior porto da Europa, né? Então era estratégico para o Hitler e ele tomou a Holanda bombardeando Roterdã. Então a cidade foi bastante destruída e com isso ela teve que ser reconstruída. Então ela foi reconstruída de uma maneira mais moderna, né? Mas a vista vale o vento, vale o frio, vale tudo, que é muito bonito. Eu, na verdade, gosto mais de Roterdã do que de Amsterdã. Gente, esse ônibus, isso é um ônibus que anda no asfalto normal, mas ele também entra na água, ele faz um passeio turístico.
hotel que você pode se hospedar lá, um hotel é restaurante. Ele fica fixo aí, né? Ele não viaja. Você pode, quando vier para Roterdã, se hospedar nesse lugar. Um quarto de hotel na torre, imagina você dormir com a vista de Roterdã? Deve ser o zóio da cara, né? Eu ainda tô toda descabelada desde a torre, né? Mas enfim, a gente veio aqui no Museu Roterdã, que conta 5 anos de histórias de Roterdã, que é desde 1940 até 1945, que foi quando a Holanda foi libertada da Alemanha nazista. E basicamente conta a história do bombardeio de 1940, de 14 de maio. Foi um bombardeio que durou 13 minutos e destruiu a cidade de Roterdã. E foi depois desse bombardeio que o Hitler, na verdade que a Holanda, se rendeu à Alemanha nazista e passou a ser um território dominado pela Alemanha nazista. O museu é muito bacana, bastante interativo. Tem vários objetos que sobraram desse bombardeio. Tem um vídeo que foi muito legal contando a história desse bombardeio, simulando um pouco em vídeo, né? E por fim, tinha uma parte super interativa, falando muito assim de valores e de coisas, né? De que que todo mundo é igual, que todo mundo tem que ser igual. E a gente achou bastante interessante, nos surpreendemos bastante com esse museu. Bem pequeno, simples. O mais legal é que foi de graça, porque primeiro sábado do mês é de graça. A gente não sabia, foi surpresa, mas foi muito legal. Roterdã foi tomada pela Alemanha nazista, foi bombardeada em 14 de maio de 1940 e foram 13 minutos de bombardeio suficiente para destruir todo o centro antigo da cidade. Eu tô aqui numa região chamada Maasvlakte, que é dentro do porto de Roterdã, que a gente vai fazer um passeio de barco pelo porto de Roterdã, um passeio que dura 1h30 num ferry, né, que é um barco fechado, dá para ficar do lado de fora também. É um passeio guiado, onde eles vão contar a história, vão contar como é que funciona o porto, enfim, tem vários navios ancorados, tem muita coisa para ver lá. Tô bem ansiosa para esse passeio. O Porto de Roterdã é o maior porto da Europa e o 10º maior do mundo atualmente. É um dos portos mais automatizados do planeta, com docas que muitas vezes funcionam totalmente programadas pelo computador, sem necessidade de condução humana. Nesse dia, tinha um navio chamado Wind Osprey sendo carregado com partes de usina eólica. Esse navio carrega essas partes para o alto mar, onde está sendo construído um parque eólico novo. Esse barco se fixa no fundo do mar e a partir do próprio barco, na verdade um navio, né, eles constroem as usinas eólicas lá no mar. Depois que todas as partes são montadas no mar, ele volta para o porto, pega mais partes, é todo carregado e segue o trabalho de voltar para o mar de novo para construir mais usinas. Outro barco interessante que estava por lá é o Evergreen. Vocês se lembram de um barco que encalhou no canal de Suez por 6 dias em março de 2021 e paralisou todo o movimento naquele lugar? Então, é o próprio, que estava lá ancorado no porto e nós passamos bem pertinho dele e de um outro navio tão grande quanto ele. O guia explicou que não tem um tempo médio assim que demora para carregar e descarregar um navio desses, porque esses navios de carga funcionam como ônibus circular. Ele deu exatamente esse exemplo, funciona como um ônibus circular. Eles vão de porto em porto, descarregam algumas coisas, carregam outras, ou seja, o navio nunca é descarregado na totalidade, ele sempre vai andando ao redor do mundo e cada porto que ele vai,
ele descarrega um pedaço, carrega outro, esse pedaço que foi carregado, pode ser que ele descarregue no próximo lugar onde ele vai parar, pode ser que ele descarregue só lá no terceiro lugar onde ele vai parar, enfim. É uma rota infinita ao redor do mundo. Tinham outros navios de cargas menores, alguns já partindo, mas o Evergreen e o Cosco Shipping, que é o que estava do lado do Evergreen, foram os que mais me impressionaram, pois eram realmente muito grandes. Outro navio muito interessante que nós vimos foi o Pioneer Spirit, que é um navio tipo catamarã, de propriedade do All Seas Group, com sede na Suíça. Foi projetado para instalação e remoção de grandes plataformas de petróleo e gás e instalação de dutos de peso recorde. Ele pode levantar até 48 mil toneladas. Dá até nó na língua, né? A embarcação tem 382 metros de comprimento, 124 metros de largura e é a maior embarcação do mundo em tonelagem bruta e também a maior perna flutuante do mundo. Perna porque ele tem esse, como se fosse um L no meio, né? Como se fossem duas pernas. Essa embarcação foi responsável pela construção dos dutos de gás entre a Rússia e a Europa, dutos esses que estão embargados por causa dos conflitos entre Rússia e Ucrânia, e estão com misteriosos, entre aspas, né, vazamentos que foram detectados com alta tecnologia, mas ninguém, entre aspas, sabe o que aconteceu, né? Enfim, o bicho era muito gigantesco. Por mais que seja porto, aqui também é mar, então teve até uns leões marinhos dando olá pra gente. O passeio começa e termina em um local que tem um mini museu, onde tem alguns achados arqueológicos da área e algumas imagens com a evolução do porto nos últimos anos e planos futuros, porque o porto foi e está ainda sendo aumentado. Essa aqui são as fotos do porto de Amsterdã e como é que eles foram tomando um pouco de água do mar e transformando em porto, né, em terra, para fazer o porto ano a ano. Esse passeio no porto de Roterdã foi muito legal e a gente faria novamente, até porque cada vez que a gente for lá são navios diferentes, então é um passeio que vale muito a pena. Eu recomendo muito esse passeio para quem for a Roterdã. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do passeio. Mas a gente amou o passeio, foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like se você gostou. E eu vou encerrar esse vídeo com um tour de scooter elétrica por Rotterdam by Night.